Pare o que você está fazendo. Eu vou te fazer uma pergunta e você precisa ser 100% honesto. Você já se sentiu amado demais, a ponto de não conseguir respirar? Aquele cuidado que parecia incrível, mas que virou uma prisão? Escuta, amor não foi feito para machucar, te isolar ou te humilhar. Se o seu relacionamento está te destruindo e transformando seu parceiro num ditador, este vídeo é um alarme ensurdecedor para você. Fica aqui, porque nós vamos descobrir juntos a linha mortal, onde o amor vira obsessão e o cuidado vira controle absoluto. E aí, pessoal, hoje vamos mergulhar num dos tópicos mais insanos que existem: a transformação bizarra que acontece quando o amor sai dos trilhos e vira uma necessidade doentia de posse. Isso começa devagar, de forma sorrateira, e quando você percebe, está no fundo de um poço tóxico. O maior perigo é que todo mundo ainda acha bonito alguns comportamentos que são, na verdade, sinais de um desastre. A gente trata o ciúme absurdo como a maior prova de amor do mundo, quando na verdade é a prova de uma insegurança gigantesca. O amor de verdade comemora suas vitórias, quer te ver explodir no mundo com seus amigos e seus sonhos. O amor é um convite para voar alto, mas nunca, jamais te prender numa gaiola. A obsessão é o oposto, é puro egoísmo. Ela não se importa com você. Ela só quer calar a própria agonia, mesmo que precise aniquilar sua liberdade e sua felicidade para isso. Neste vídeo, vamos expor os sinais de que seu relacionamento deixou de ser um refúgio e virou uma cela de segurança máxima. Antes de entrarmos nos sinais práticos, precisamos fazer algo maluco: entrar na mente de quem se torna obcecado. A obsessão não nasce do nada. Ela é alimentada por um universo de dor interna absurda. O motor disso tudo é um pensamento que nunca para, uma fixação. A pessoa simplesmente não consegue desligar o cérebro do parceiro. É uma preocupação 24/7 que cria uma ansiedade monstruosa, como uma música de terror tocando em looping na sua cabeça. Junto com isso, vem uma idealização surreal. O parceiro vira um deus, a única fonte de felicidade no universo. Frases como "eu não vivo sem você" deixam de ser força de expressão e se tornam uma verdade literal e destrutiva. Essa dependência é construída em cima de um medo de abandono tão grande que é irracional. Na maioria das vezes, esse medo vem de feridas antigas que nunca fecharam. E no fundo de tudo isso, você quase sempre vai encontrar uma autoestima destruída. A pessoa não se sente nada por si só e precisa da validação do outro a cada segundo para se sentir viva. Quando o parceiro sai de perto, o que resta é um vazio, uma crise de abstinência brutal. Essa angústia pode até causar sintomas físicos absurdos, como coração disparado, insônia e não conseguir comer. Essa mistura de pensamentos fixos, pânico de ser abandonado e um vazio existencial cria a tempestade perfeita. E essa tempestade, mais cedo ou mais tarde, vai transbordar e envenenar tudo. Agora que entendemos o caos interno, vamos para os sinais que você pode ver. Os comportamentos que transformam o relacionamento numa prisão de verdade. Sinal 1. Vigilância constante e controle excessivo. Isso começa de um jeito que parece inocente. Onde você vai? Com quem você estava falando? Parece preocupação, né? Errado. Em um piscar de olhos, isso vira um monitoramento nível FBI. É aí que a pessoa começa a fuçar no seu celular, exigir suas senhas e transformar cada curtida em um interrogatório apocalíptico. O controlador quer saber de tudo, o tempo todo, não por interesse, mas para tentar acalmar a própria paranoia e evitar o inevitável. O problema? Isso não gera segurança nenhuma. Pelo contrário, aniquila a confiança, que é a base de qualquer relacionamento. Sinal 2. Ciúme possessivo e desconfiança crônica. Um ciúminho é normal.
O ciúme obsessivo é outra coisa. É sentimento de propriedade. A pessoa não te vê como um ser humano, mas como um objeto que pertence a ela. Qualquer um que se aproxima, um colega de trabalho, um amigo, até sua família, vira uma ameaça mortal. A mente do obcecado cria filmes de traição com as coisas mais banais, gerando uma desconfiança que nunca acaba. Não importa o que você faça para provar sua lealdade, nunca é o bastante, porque o problema não está em você, mas na insegurança dele. Sinal 3. Invasão de privacidade e desrespeito aos limites. Numa relação assim, a palavra privacidade é deletada do dicionário. O controlador acha que tem o direito de invadir seu espaço, lendo suas mensagens, ouvindo suas conversas ou aparecendo do nada nos lugares. Esse desrespeito vai para o seu corpo e suas emoções também. O controlador quer mandar na sua roupa, nas suas amizades, em tudo. Sua individualidade, o que te fez incrível, vira uma ofensa. O respeito é trocado por ordens. Se você precisa se anular para o outro se sentir seguro, isso não é amor, é dominação. Sinal 4. Isolamento progressivo. Essa é uma das táticas mais cruéis e eficazes do comportamento obsessivo. Isolar você de todo mundo. O controlador começa a detonar seus amigos, criar brigas com sua família e fazer um inferno por qualquer coisa que não o inclua. O objetivo, consciente ou não, é fazer você 100% dependente. Ao cortar seus laços com o mundo, o controlador garante que a versão dele seja a única que você ouve e que você não tenha para onde correr. Esse isolamento é um perigo absurdo porque te deixa completamente vulnerável e confuso. Sinal 5. Anulação da própria vida. A obsessão é uma bomba que destrói os dois lados. Enquanto um é controlado, o outro se autodestrói. A pessoa obcecada se esquece de si mesma de um jeito assustador. Hobbies, carreira, amigos, tudo vai pro lixo. Toda a energia dela é gasta monitorando a vida do parceiro. Ela para de viver os próprios sonhos para vigiar a vida do outro, num ciclo que só gera exaustão e sofrimento para os dois. É uma tragédia completa. Se você se identificou com qualquer um desses sinais, seja como o controlador ou o controlado, respira fundo. Existe uma saída. Não é fácil, mas é a sua chance de ser livre. O primeiro passo é o mais difícil de todos: encarar a verdade. É admitir que o relacionamento está doente. É parar de chamar controle de cuidado ou posse de amor. Chega de desculpas. Para quem se sente controlado, o próximo passo é impor limites. E impor limites é basicamente aprender a dizer não. Não, você não vai ver meu celular. Não, eu não vou deixar de sair com meus amigos. Não, você não manda em mim. Isso vai dar briga? Provavelmente. Mas é o único jeito de você resgatar a si mesmo. Reconecte-se com seus amigos e família agora. Eles são seu exército. Para quem controla, a jornada é para dentro. É preciso ter coragem de olhar para a sua insegurança, seu medo de abandono e sua autoestima detonada que alimentam esse controle. É entender que, ao tentar prender o outro, você está se prendendo junto nesse ciclo de pânico sem fim. Nos dois casos, buscar ajuda profissional não é uma opção. É uma necessidade urgente. Terapia, individual ou de casal, é a arma mais poderosa para quebrar esses padrões. Um bom terapeuta vai ajudar a pessoa controlada a reconstruir sua força e vai ajudar a pessoa controladora a encontrar a raiz da sua insegurança e a aprender a amar de um jeito saudável, baseado em confiança, não em medo. A mensagem final é esta: amor de verdade te dá asas, não te algema. Ele te impulsiona, não te limita. Ele confia, não vigia. O amor é para ser um lugar de paz, não um campo de guerra diário. Se um relacionamento te traz mais angústia do que alegria, se ele te diminui, ele perdeu totalmente o sentido.
É preciso coragem para ver a verdade e mais coragem ainda para mudar. Mas você merece viver um amor que te joga para cima e não um que te tranca numa gaiola, por mais dourada que ela seja. Se este vídeo abriu seus olhos, esmague o botão de like. E o mais importante, se você pensou em uma pessoa que precisa ver isso, seja o amigo que ela precisa e compartilhe agora. Cada compartilhamento pode literalmente salvar alguém de uma prisão emocional. E claro, se inscreva, porque não vamos parar de lutar por relações mais saudáveis. Lembrem-se, o amor próprio é o prêmio final.